o nosso Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar, inicialmente, sobre o governo da Igreja do Senhor. Então, nós vamos abrir esta série de estudos tratando do ponto como Cristo governa a Igreja. Esse será o nosso assunto na manhã deste domingo. Então, nós falaremos especialmente sobre o governo de Jesus Cristo, o modo como o nosso Senhor escolheu dirigir e governar a sua igreja, o seu povo, o seu corpo. E para isso, nós vamos inicialmente então orar mais uma vez, pedindo a instrução do Senhor, a iluminação do Senhor sobre nós, para que possamos fazer isto com a devida reverência e a compreensão da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, nós te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã de podermos estudar acerca deste tema tão profundo, tão precioso, que é o modo como o teu Filho Jesus Cristo, que é o Senhor da Igreja, Supremo Pastor, o modo como ele governa a Igreja do Senhor, o corpo que é dele mesmo, o corpo de Cristo, também chamado de a família de Deus, o lugar onde os eleitos do Senhor, que são chamados no devido tempo pelo Teu Santo Espírito, se reúnem para glorificar o Teu nome, para aprenderem de Ti por meio da ministração de Tua palavra, para se alimentarem do Senhor por meio da ceia do Senhor, bem como também para usufruírem do benefício de terem comunhão uns com os outros. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a compreendermos o modo como o Senhor mesmo determinou que o teu povo fosse governado a partir do reinado de teu Filho Jesus Cristo sobre nós. Abra, portanto, Senhor, os nossos corações para que possamos entender a ministração de tua palavra, os textos que vamos ler aqui, bem como também, ó Pai, que o Senhor nos ajude a tirarmos quaisquer dúvidas que porventura possam surgir, a eliminarmos, ó Deus, quaisquer tipos de barreiras que porventura possamos ainda cultivar em nossos corações, para que a instrução de Tua palavra possa florescer em nós e assim também produzir frutos constantes, frutos que de fato possam resultar, ó Pai, numa igreja forte, numa igreja sustentada pelo Senhor, que caminha conforme o Teu querer e que também, ó Pai, em nome do Teu Filho, honre e glorifique o Senhor em todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, Pai Santo, dando-me clareza na comunicação, bem como também, ó Pai, compreensão aos meus amados irmãos, para que todos nós sejamos edificados pelo Senhor nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos. Então, eu gostaria de, inicialmente, convidar os irmãos para lermos como texto de abertura a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Nós não vamos fazer a exposição de um texto bíblico especificamente, nós vamos mencionar vários outros textos, mas eu gostaria que os irmãos abrissem nesse texto específico para que possamos tê-lo como texto base nesta manhã e que os irmãos possam guardá-lo também nos corações, né, para que ao longo de nossas exposições sempre possamos trazê-lo à memória. Então, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, do versículo 15 ao 23. Esse é um trecho muito importante deste capítulo, e desta carta especificamente, porque Paulo, logo nos versículos iniciais, que vai do versículo 3 até o versículo 14, que é um grande parágrafo das Escrituras, se os irmãos observarem depois com atenção, os irmãos perceberão que do versículo 3 até o versículo 14 não há ponto final, apenas vírgulas ou ponto e vírgula. Então, é um parágrafo inteiro, do versículo 3 ao 14, porque é um trecho no qual Paulo explica a sequência de nossa salvação. O Deus que nos chama, que nos escolheu, que nos predestinou, que pagou o preço pela redenção, que nos faz pertencer à sua família, tudo isso para louvor da sua glória.
E aí, a partir do versículo 15, ele inicia com essa partícula, que é uma partícula explicativa, em que ele diz, por isso. Então, o por isso se refere à obra de Cristo em nós. Cristo, tendo nos salvado, mediante o poder de Deus, e agora nos faz da sua família, pertencentes ao seu povo. Então ele diz, por isso. E aí ele continua, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O ponto aqui, meus irmãos, de destaque, que nós vamos tratar ao longo da nossa exposição, é exatamente o fato de que Deus, ele ressuscitou Jesus Cristo, conforme o versículo 20, fez com que Cristo se assentasse à sua direita, acima de todo o principado, para exercer governo, soberania, e Deus, em sua soberania, sujeitou todas as coisas a Jesus Cristo, versículo 22, parte A, a fim de que a igreja do Senhor, que foi agora presenteada com a presença de Jesus Cristo, por isso a expressão o deu à igreja, esse o aqui se refere a Jesus. Então, Deus Pai deu Jesus Cristo à igreja, para que a igreja se constitua no seu corpo, versículo 23, a fim de que na igreja a plenitude de Cristo Jesus seja conhecida. Esta é a revelação máxima do poder de Deus, da soberania de Deus aos homens. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o lugar onde Cristo se revela de maneira absoluta. Em nenhum outro lugar nós encontraremos a plena revelação do Senhor. É na igreja que nós encontramos esta revelação. Por isso Paulo ora no versículo 17, para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Dele quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o lugar onde a sabedoria de Deus está perfeitamente demonstrada. E é por isso que quando alguém se une à igreja, que é o corpo de Cristo, ele também, pelo Espírito do Senhor, passa a conhecer os mistérios da revelação do conhecimento de Deus. Não vir à igreja é, portanto, um extremo prejuízo para aqueles que são chamados para o corpo de Cristo, porque você jamais obterá o conhecimento do Senhor fora da igreja. Se você ficar dias sem vir à igreja, lendo a Bíblia na sua casa, com toda a devoção, orando ao Senhor, ainda assim, isto não substituirá o fato de você se fazer presente na igreja do Senhor. Por quê? Porque é por meio da pregação pública da palavra de Deus
porque nós conhecemos de maneira mais completa os mistérios de Deus ou a revelação do Senhor. Por isso a igreja, meus amados irmãos, é de fato especial. E eu quero então, exatamente por este motivo, tratar com os irmãos nesta manhã, como eu já adiantei, sobre este tema: como Cristo governa a sua igreja, a igreja que pertence a Ele, a igreja que recebeu do Pai a presença plena de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu tenho aqui um material que eu produzi recentemente a respeito deste assunto, e por vezes eu farei aqui a leitura de algum parágrafo, de alguma citação. Então, eu começo dizendo aqui o seguinte: Jesus Cristo, ele é representado e se torna visível no mundo por meio de dois holofotes, dois brilhos, duas luzes. O primeiro holofote, a primeira luz que anuncia Jesus Cristo ao mundo, de modo interno e invisível, é o seu Espírito Santo. O Espírito é quem testemunha a verdade divina nos corações e nas consciências dos homens. O pastor Charles Spurgeon disse certa vez que o Espírito Santo é de fato como um grande holofote, um farol. E quando ele se acende, ele aponta para Jesus Cristo. Então, é aquele farol que nos faz olhar não para o farol propriamente, mas para onde ele aponta. Então, o Espírito Santo é o primeiro holofote, é a primeira maneira de alguém entender, compreender a verdade que é Jesus Cristo. E a segunda maneira, ou o segundo holofote, o segundo farol que aponta Jesus Cristo no mundo, é a igreja. Enquanto o Espírito é este farol interno que vem sobre nós pelo poder de Deus, a igreja é o farol externo, é o modo como as pessoas veem Jesus Cristo. Por isso nós usamos aquela palavra testemunho, que é uma palavra muito importante no meio cristão. Testemunho não é apenas alguém vir à frente da igreja e contar algum tipo de milagre, alguma bênção que ele tenha recebido. Mas testemunho é o viver diário do servo de Deus, que agora é comissionado para representar a igreja do Senhor. Então, nós somos chamados na Bíblia de embaixadores. O embaixador é aquele que representa o seu país numa terra estrangeira. Então, é alguém que viaja para outro país para representar o seu país. Então, é um brasileiro que mora na França para representar o Brasil na França. Nós somos embaixadores de Cristo. Este mundo não é a nossa terra, não é o nosso mundo. Nós estamos aqui. E estamos aqui para representarmos o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a igreja é o lugar em que Cristo é mostrado ao mundo, representado ao mundo. Portanto, meus irmãos, se o mundo olha para a igreja e vê outras coisas que não seja Jesus Cristo, significa que a igreja não está cumprindo o seu papel de fazer Cristo representado no mundo. A igreja precisa ser o holofote, o brilho, o farol que aponta Jesus Cristo, para que as pessoas do mundo possam olhar para ela e verem Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, a igreja cristã, de acordo com o apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler aqui em Efésios 2:23, ela é chamada de plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A palavra plenitude aqui, meus irmãos, se refere a algo completo,
e é uma referência ao próprio ministério de Jesus Cristo, que é um ministério completo. Tudo aquilo que está na pessoa e na obra de Jesus Cristo, ou seja, aquilo que ele fez pelas pessoas que foram eleitas, bem como também pela sua igreja, pelo seu povo. Então, por que a igreja é a plenitude? Porque nela, como eu acabei de dizer, o Senhor Jesus Cristo exerce o seu reinado de maneira completa. E é por meio dela, então, que Jesus Cristo espalha ao mundo o seu evangelho. A igreja é também chamada de a residência ou o lugar da habitação do Espírito Santo do Senhor. E à igreja, meus irmãos, é dado o poder de simbolizar o corpo de Jesus Cristo por meio da ministração do sacramento da ceia do Senhor e de testemunhar a pessoa e a obra de Jesus. É por isso, então, que sem a igreja, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não seria entendida pelo mundo. A igreja é o lugar que proclama a palavra de Deus. E a única maneira, portanto, de um mundo entender a palavra de Deus é por meio da igreja. Sendo, então, a habitação do Espírito Santo, a igreja, ela é o lugar visível da revelação do Senhor. E é aqui, meus irmãos, que nós também aprendemos acerca das virtudes cristãs. É aqui que nós exercitamos o fruto do Espírito, o amor, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito é demonstrado no corpo. É na igreja que nós somos, então, nutridos, municiados desses benefícios espirituais. O pastor Mark Dever, num dos seus livros, disse o seguinte a respeito do status da igreja: Deus tenciona que a igreja seja uma demonstração corporativa de sua glória e sabedoria, tanto para os incrédulos como para os poderes espirituais invisíveis. Então, o Mark Dever inclui aqui o fato de que a igreja de Jesus Cristo é também responsável até mesmo para demonstrar aos poderes celestiais invisíveis, ou poderes espirituais, o poder de Jesus Cristo. Ele conclui: em termos mais específicos, somos corporativamente o lugar em que o Espírito Santo de Deus habita. E aí ele cita Efésios 2, que nós acabamos de ler, de 19 a 22, e cita também 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vamos abrir nesse texto? 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 16 e 17. Paulo diz assim, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Observem, irmãos, a gravidade, portanto, com que Paulo trata o aspecto igreja, santuário de Deus, o lugar onde Deus está, o lugar onde o Espírito Santo habita. E aqueles que atentam contra a igreja do Senhor, eles se colocam debaixo da ira do próprio Deus. Deus os castigará, Deus os destruirá, porque eles estão tocando em algo que é sagrado, a noiva de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós dizemos que a igreja cristã, ela justifica a sua existência no mundo exatamente por ter sido escolhida por Deus para exercer este ministério da exaltação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja
não é uma empresa, embora ela tenha aspectos administrativos que exijam um tratamento civil, mas ela não é uma empresa. A igreja não é um clube social beneficente, uma ONG, por exemplo, para promover trabalhos sociais. A igreja não é uma espécie de um resort espiritual para que as pessoas possam, aos finais de semana, curtir um momento diferente. A igreja não é nem mesmo um refúgio para pessoas que queiram fugir do mundo. Mas a igreja existe para revelar o caráter de Deus na pessoa e na obra de Jesus Cristo, por meio da genuína pregação do Evangelho e da restauração dos eleitos. Portanto, a igreja do Senhor, meus amados irmãos, como afirmou os nossos irmãos na confissão belga, ela existe desde o princípio do mundo e existirá até o fim, o que é evidente do fato de que Cristo é um rei eterno e que sem súditos ele não o pode ser. Essa santa igreja é preservada e mantida por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que ela, às vezes, por algum tempo, aparente ser muito pequena e, na opinião dos homens, talvez reduzida a nada, como durante o perigoso reinado de Acabe, quando, no entanto, Deus guardou para si 7.000 homens que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. Esse é o texto da Confissão Belga, de 1561, quando aqueles nossos irmãos declararam que a igreja existe e existirá, porque Cristo, que é o Senhor da igreja, é eterno. Então, meus irmãos, todas as ações da igreja devem ser direcionadas para aquilo que é ordenado por Deus em sua palavra e que resultará, ao final, na visibilidade da glória de Deus. A igreja, portanto, não deve se silenciar, omitindo-se de sua importantíssima tarefa, que é anunciar o governo de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Então, meus irmãos, é aqui, no corpo de Cristo, a igreja, que Deus torna a sua verdade mais cristalina e poderosa. É por isso que em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vamos abrir esse texto também, meus irmãos? 1 Timóteo 3,15, é um outro termo utilizado por Paulo para se referir à igreja. 1 Timóteo 3,15. Paulo, instruindo este jovem pastor, Timóteo, disse a ele o seguinte, vamos ler o 14 também, para que possamos entender o sentido de todo o versículo. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder. Observem, irmãos, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Paulo chama a igreja de três coisas aqui, ou de três características. Primeiro, casa de Deus. A igreja, portanto, ela não pertence a pessoas. A casa é de Deus. E todos nós aqui, quando vamos à casa de alguém, nós respeitamos aquela pessoa, os seus costumes, os seus gostos, a disposição dos seus móveis, nós respeitamos. Do mesmo modo, devemos respeitar a casa que não é nossa, ela é de Deus. É Deus quem estabelece as regras para a sua igreja, portanto. E Paulo também diz que esta igreja ela é coluna e baluarte da verdade. A palavra usada, irmãos, por Paulo aqui para baluarte, que é o grego hedraioma, indica algo firme,
permanente, similar ao trono do próprio Deus. Vamos ver um texto em que esta mesma raiz, ela é utilizada no hebraico. Está lá em Salmo 92, Salmo 92, no versículo 2. Vejam os irmãos que lá aparece também uma expressão quanto à firmeza do trono de Deus. Salmo 92 Deixe-me só localizar aqui, meus irmãos, o versículo não é o versículo 2. Deixe-me só localizar aqui, meus irmãos, o versículo não é o versículo 2. Salmo 92. Sim, exatamente. As expressões que aparecem aqui, quanto ao termo que identifica Deus como o Altíssimo, o Soberano, e aparece então no versículo 1 e no versículo 8. Nós até citamos aqui na quinta-feira, né, no estudo bíblico, quando diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E depois no versículo 8, tu, porém, Senhor, és o Altíssimo. E aqui a expressão, meus irmãos, utilizada, eu comentei isso também na quinta-feira, é a mesma expressão que se refere ao trono dos deuses falsos. É uma referência a Baal. E o termo, então, o texto faz uma espécie de ironia com Baal, ou com os deuses falsos, porque aquele que era chamado de Altíssimo, na verdade não é Altíssimo. Altíssimo é somente um, que é Deus. Portanto, a ideia aqui é indicar um trono ocupado por alguém que é todo-poderoso e um trono firme e permanente. E somente o trono de Deus pode ser assim. Há um autor que trata sobre também a igreja, o Alexander Strout. Ele diz o seguinte, que proteger o rebanho inclui a procura de ovelhas perdidas, desgarradas, um aspecto crítico do pastoreio que muitos pastores de igrejas têm negligenciado. Além disso, proteger o rebanho envolve a disciplina do pecado, a admoestação do comportamento inapropriado e atitudes repreensíveis. Por que esse destaque é feito aqui? Porque diante do baluarte da verdade, este é o destaque de Paulo, onde a verdade de Deus habita, não deve haver, portanto, irmãos, pecado, indisciplina, comportamentos inapropriados, atitudes repreensíveis. Por quê? Porque a igreja é a casa de Deus. E sendo, portanto, a casa de Deus, ela deve ser cuidada, meus irmãos, do modo como Deus quer, do modo como Deus ordena em sua palavra. Pastor João Calvino, comentando esse texto de 1 Timóteo 3,15, quando Paulo afirma que a igreja é coluna e baluarte da verdade, o pastor Calvino afirmou que a igreja é chamada coluna da verdade porque, entre aspas, o ofício de ministrar a doutrina que Deus pôs em suas mãos, nas mãos da igreja, é o único meio para a preservação da verdade. E ele continua, se não houver ensino público do Evangelho, se não houver ministros piedosos que por sua pregação resgatem a verdade das trevas, as falsidades, os erros, as imposturas, as superstições e a corrupção de toda sorte, assumirão imediatamente o controle. Então, meus irmãos, a igreja é o lugar onde a verdade do Senhor deve ser sustentada e anunciada. Então eu digo aqui o seguinte, que por essa razão, tanto cada membro individualmente, quanto o corpo de Cristo coletivamente, deve ter sua doutrina e sua prática decorrentes
das Escrituras. Porque se a igreja é edificada unicamente por Cristo, prescrever o modo como ela deve ser edificada é também uma prerrogativa de Cristo, por meio de sua santa palavra. Então é por isso, meus irmãos, que a igreja não deve permitir nenhuma prática, quer seja individual ou coletiva, que não cumpra o seu propósito final, que é ser testemunha da pessoa e da obra de Jesus. Entre aspas, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus Pai, conforme Paulo escreve em Colossenses 3,17. A igreja deve então manifestar, meus irmãos, a glória do Senhor ao mundo, por meio da pregação genuína da sua santa palavra, da ministração correta dos sacramentos, conforme ordenados pelo Senhor, e do exercício piedoso e instrutivo da disciplina de seus membros, quando esses deixarem de cumprir o desígnio estabelecido por Deus para o seu corpo, que é ser sal e luz neste mundo, conforme Mateus 5, 13 a 16. Um teólogo bíblico chamado Johannes Gerhardus Voss, ao comentar a pergunta 191 do Catecismo Maior, que trata da segunda petição da oração do Senhor, ele destacou que a igreja não deve jamais se acomodar a um tipo de confortável e ilusória credulidade que retire dela o cuidado e o dever de considerar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 12, que é: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. O Gerhard Voss ainda apontou, meus irmãos, a razão pela qual a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser purificada e reformada constantemente da corrupção, da doutrina, do culto, do governo, da disciplina, das tendências retrógradas que permanentemente causam corrupção na igreja. E então, por isso, pastores, presbíteros, membros de uma igreja local não devem jamais se sentir santos e seguros o bastante a ponto de negligenciarem esta disciplina. Gerhard Voss escreveu assim ao comentar o Catecismo Maior. Ele disse: denominações inteiras sucumbiram ao vírus mortal da moderna incredulidade e apostataram da verdade, enquanto seus ministros e membros tranquilizavam uns aos outros, dizendo: a igreja está bem, a igreja é sã. É uma tremenda presunção afirmar que determinada denominação seja tão saudável que não somente não há, como também jamais haverá, nenhum modernismo nela, embora já se tenha ouvido essa declaração num tribunal eclesiástico. Devemos estar sempre em guarda contra o fermento da corrupção. Precisamos orar sempre para que a igreja seja guardada e purificada da corrupção. Portanto, meus irmãos, como permitir que haja manchas nessa igreja? E aí eu cito Paulo em Romanos, capítulo 2, versículo 23, quando ele diz: tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Então, meus irmãos, nós entendemos aqui que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo deve de fato ser tratada como o lugar mais especial, mais puro, o lugar onde o Espírito Santo do Senhor está, onde ele cumpre o seu ministério, que é evidenciar Jesus Cristo ao mundo. E é por essa razão, meus amados irmãos, que quando a igreja se reúne para escolher homens para governá-la, é necessário que nós tenhamos o máximo de cuidado para que, ao colocarmos sobre a igreja pessoas
devemos escolhê-las de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com a nossa vontade, porque a igreja é de Deus e por esta razão Deus deve determinar aqueles que serão seus regentes, aqueles que estarão debaixo da sua verdade, debaixo da sua doutrina, a fim de que eles possam honrar o Senhor em tudo o que fizerem, para que eles possam representar como embaixadores do Senhor esta igreja que é de Deus. Então, por isso, o Senhor chama certos homens para que eles possam exercer a soberania na igreja, para governarem a igreja, para liderarem a igreja. E ele chamou, meus irmãos, primeiramente os apóstolos, depois estes apóstolos, então, ordenaram que se escolhessem homens piedosos, homens santos, para que pudessem continuar o trabalho de liderança sobre o corpo de Deus, sobre o corpo de Cristo. E por esta razão, o governo de presbíteros, especialmente, deve ser, meus amados irmãos, observado nas Escrituras Sagradas. E por esta razão o apóstolo Paulo disse que este governo é um governo sobremodo excelente. Este ministério, esta vocação é sobremodo excelente, porque este ministério é um ministério dado pelo Senhor, dado por Deus. É, de fato, um ministério sagrado, meus amados irmãos. E tanto aqueles que exercem este ministério, quanto aqueles que são responsáveis por escolherem aqueles que exercerão este ministério, devem se colocar, então, debaixo da autoridade do Senhor, para que, mediante as instruções dadas pela palavra, eles possam, então, cumprir, assim, meus amados irmãos, o desejo do dono da igreja, que é Jesus Cristo. Um autor chamado James Bannerman, num tratado que escreveu a respeito da igreja, ele disse assim a respeito da origem e fonte do poder da igreja. Ele disse: a igreja, como sociedade, deve sua origem a Cristo. Ela deriva dele o seu governo e também os seus ministros, aqui se referindo aos oficiais. Recebe dele, de Cristo, as suas leis e a sua Constituição. Extrai dele, de Cristo, a sua influência espiritual e sua graça. Aceita de sua mão as suas ordenanças e as suas instituições, que são aqui as ordenanças sagradas, os sacramentos, e as instituições que são os trabalhos oficiais, são os ofícios instituídos por Cristo. Ela age em nome dele e é guiada em seus procedimentos pela autoridade dele. Por isso, meus irmãos, de fato nós reafirmamos: só Cristo é Senhor da igreja. Eu escrevi aqui o seguinte: a igreja não pode pertencer a pessoas, mas a Cristo somente. Esse é um princípio inegociável, porque significa afirmar que toda a autoridade da igreja pertence a Cristo e deve ser exercida conforme sua vontade e determinação por meio de sua palavra. Por isso, o poder da igreja é distintamente mais sublime do que qualquer outro poder. Não existe sociedade humana, por mais elevada e bem estruturada que seja, que tenha leis e estatutos, princípios e juízos tão excelentes quanto o povo de Deus. Moisés, por exemplo, meus irmãos, lá em Deuteronômio, capítulo 4, vamos ler este texto, versículos 7 e 8. Ele relembra o povo de Israel a respeito da sublimidade dos mandamentos e da lei do Senhor. Deuteronômio 4, versículos 7 e 8. Moisés diz assim: pois que grande nação há
que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Aqui são perguntas chamadas perguntas retóricas. São aquelas perguntas que nós já sabemos a resposta. Não há outra nação no mundo, não há outro povo, não há outro tipo de ordenamento legal que seja superior, que seja maior, mais sublime, mais digno do que aqueles que são dados pelo nosso Senhor Jesus Cristo à igreja. E eu quero, meus irmãos, para concluir este aspecto do reinado de Jesus Cristo sobre a igreja, levar os irmãos agora para um outro texto, que é o texto de Isaías, no capítulo 9, texto muito conhecido nosso, quase sempre citado na época do Natal. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. O texto diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. E aí, neste trecho, meus irmãos, eu quero destacar 4 aspectos. O primeiro deles é: o governo está sobre os seus ombros, que aparece aí no versículo 6, a parte B do versículo 6. O governo está sobre os seus ombros. A palavra governo, que aparece aí, meus irmãos, significa domínio, reinado, autoridade real, similar a um monarca, a um rei. Portanto, a ideia aqui do nosso Senhor, por meio do profeta Isaías, é afirmar que Cristo viria para governar como um rei, estabelecendo princípios legais que determinariam a prática da vida de todos os seus súditos. Então, o governo de Cristo é exercido por meio de sua lei entre os homens. O Catecismo de Heidelberg, em sua pergunta 54, declara o seguinte: creio que o Filho de Deus, desde o início até o fim do mundo, reúne, defende e preserva para si mesmo, pelo seu Espírito e por sua palavra, dentre toda a raça humana, uma igreja escolhida para a vida eterna, composta de pessoas que concordam quanto à verdadeira fé, e que eu sou e serei para sempre um membro vivo dessa igreja. Aqui demonstrando então que Cristo, ele reúne como um rei, ele defende, preserva e governa a sua igreja. O segundo aspecto que eu quero destacar neste texto de Isaías é o que se aparece aí na parte A do versículo 7, para que se aumente o seu governo. A palavra aumentar, aqui o verbo aumentar, indica um processo de se tornar maior e mais numeroso. Indica, portanto, irmãos, a extensão do governo de Jesus Cristo. Por isso, na oração do Senhor, nós oramos: venha o teu reino. E quando fazemos esta oração, nós pedimos ao Pai que possa expandir, estender o governo de Jesus Cristo sobre o mundo. Por isso, meus irmãos, eu afirmo aqui que o cristão na igreja do Senhor deve sempre andar como Cristo andou e fazer também com que os outros sigam esse caminho, a fim de que ele possa multiplicar e fazer expandido o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro aspecto
é o verbo estabelecer, que também aparece no versículo 7, para o estabelecer e firmar. Dois verbos aqui que indicam, meus irmãos, a ideia de manter, sustentar, decretar, instituir, manter sobre um alicerce. Portanto, a ideia aqui é que Cristo, ele cria suas próprias leis, como rei que é, como governador que é, e estabelece as suas leis como fundamento da igreja. E por isso ele estabelece e firma a sua constituição legal, o seu governo sobre as suas próprias leis. E em quarto e último lugar, a expressão o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A palavra zelo, meus irmãos, indica aqui um sentimento de intenso fervor da parte de Deus em Cristo para chegar ao objetivo pretendido. A ideia, portanto, é que Cristo, ele cumprirá o desígnio determinado por Deus. Ele não abandonará a sua igreja, ele não desistirá do percurso. E é por essa razão que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Alguns irmãos interpretam equivocadamente esse texto, pensando que a igreja, estando no mundo, ela sofre a pressão do inferno. E a ideia equivocada é como se a igreja estivesse se defendendo dos ataques inimigos, e a igreja vai resistir à pressão do inferno. Mas o texto, irmãos, é exatamente o oposto disso. A ideia do texto é que a igreja é que está avançando, a igreja é que está dando passo de guerra, e o inferno está sendo pressionado, levado para o seu devido lugar. A igreja marcha sob a autoridade do grande rei, que assentado no trono, define os caminhos da igreja, e ela então marcha, como Moisés estava ali, tendo Faraó vindo por trás, o mar à sua frente, e ele então orou ao Senhor: Senhor, o que vamos fazer? E Deus então disse: o que eu disse? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E então o povo de Deus começou a marchar, o mar se abriu, o povo passou e o inferno caiu. É assim que funciona a igreja do Senhor. A igreja anda, a igreja marcha, a igreja não para, meus irmãos, para observar aquilo que o inferno está fazendo ao seu redor. A igreja permanece igreja, independente de qual governo humano está estabelecido. A igreja não é governada por homens, ela é governada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e ela permanecerá marchando adiante. Ela permanecerá no seu caminho, porque quem manda a igreja seguir é Cristo, não são homens. A igreja, portanto, não precisa temer a qualquer dos homens, porque qualquer dos homens pode, no máximo, matar o nosso corpo, mas nenhum deles pode matar a nossa alma. Cristo, ao contrário, matará. Só a igreja pode declarar publicamente quem pertence ao corpo de Cristo. Nenhum homem, portanto, pode, meus irmãos, declarar-se pertencer a Deus sem que a igreja do Senhor Jesus Cristo faça isso. Orações que são feitas pelos nossos governantes, sem a autoridade da igreja do Senhor, sem que essas pessoas sejam professas e reconhecidas pelo povo de Deus, são agressivas a Deus. Só a igreja pode declarar o poder espiritual. Terceiro aspecto, a igreja tem autoridade para reunir e unir em comunhão todos aqueles que professam o nome do Senhor. Nenhuma outra associação humana pode fazer isso. Nenhuma outra. Quarto aspecto,
o poder que Jesus conferiu à igreja para expulsar do seu meio qualquer pessoa que prejudique a unidade, a paz, a honra e o testemunho do nome do Senhor. É a aplicação da disciplina eclesiástica. Só a igreja pode fazer isso. Quinto e último, a igreja recebeu do Senhor a autoridade para supervisionar, guiar, governar, dirigir e pastorear os seus membros. Só a igreja pode fazer isso. Meus amados irmãos, Cristo, portanto, deu de sua autoridade à igreja para traçar uma linha limítrofe ao redor daqueles que fazem uma pública profissão de fé e assim distinguir estas pessoas de todas as outras pessoas no mundo. Portanto, irmãos, Cristo governa a sua igreja com autoridade, por meio de suas leis, por meio da sua vontade, e Ele estabelece aqueles que haverão de guiar esta igreja neste mundo, a quem nós devemos escolher como igreja, os seus pastores, os seus ministros, chamados na Bíblia de presbíteros. Presbíteros são aqueles que, de maneira distinta, escolhidos pelo povo de Deus, reunidos solenemente na presença de Deus, são aqueles chamados por Deus para exercer neste mundo o governo que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nesta primeira abordagem, eu gostaria então de apontar aqui como resumo estes aspectos que nós tratamos. É preciso, irmãos, que nós compreendamos que a igreja, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós compreendamos que o governo da igreja é exercido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós saibamos que quem elege, quem escolhe para si aqueles que haverão de exercer o governo é o Senhor Jesus Cristo. E é preciso também que nós saibamos que estes líderes, os presbíteros, eles devem satisfação direta ao dono da igreja, que é Jesus Cristo. E por esta razão, meus irmãos, tanto aqueles que têm os seus corações inflamados pelo desejo de se tornarem presbíteros, devem, diante de Deus, com muita seriedade, questionar as intenções dos seus corações, para de fato saberem se este desejo é um desejo genuíno e se de fato há nos seus corações o desejo intenso, fervoroso de amar a Deus sobre todas as coisas e a sua igreja como o corpo do nosso Senhor. Também aqueles que escolherão estes irmãos devem também, diante de Deus, com o mesmo temor, se colocarem como aqueles que serão instrumentos do Senhor para escolherem, elegerem distintamente aqueles homens que exercerão o governo na igreja visível do Senhor. Por isso, não devemos eleger pessoas por afinidades, não devemos eleger pessoas por serem nossos parentes, não devemos eleger pessoas porque somos mais amigos, mais chegados, não devemos até mesmo eleger pessoas porque elas têm, em alguma medida, algum tipo de dom natural. Não porque ela seja boa nisso ou naquilo, mas devemos eleger pessoas que se adequem ao padrão estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que demonstrem na sua vida aquelas características que o Senhor exigiu que elas tivessem. Eu sei, meus amados irmãos, que a pergunta que todos nós faremos, inclusive eu mesmo a faço algumas vezes, mas Senhor, diante destas exigências, quem será digno de ocupar este tão sagrado posto? Quem é digno de ocupar este tão sagrado ministério?
Esta pergunta foi feita pelo próprio apóstolo Paulo. Mas, irmãos, a resposta é que, compreendendo nós a nossa indignidade, a nossa incapacidade, a nossa imperfeição, compreendendo que somos pecadores, compreendendo que nós, de fato, dependemos inteiramente da graça do Senhor, nós nos colocamos humildemente na presença do nosso Deus, para que Ele mesmo revele em nossos corações a disposição que temos de andar conforme o padrão que Ele estabeleceu. Por isso, meus irmãos, nós não estamos aqui exigindo pessoas perfeitas do ponto de vista humano. Não pregamos perfeccionismos, muito menos legalismos espirituais. Mas nós queremos, irmãos, que pessoas piedosas, verdadeiramente crentes, pessoas que dispõem os seus corações para a obra do Senhor, que estão dispostas a sofrer perseguições, críticas, ofensas, que estão dispostas a carregar o peso e, se necessário for, em caso de perseguição à igreja, serão estas as pessoas que se colocarão nos primeiros lugares para serem mortas, a fim de defender os pequeninos do corpo do Senhor. Se formos perseguidos fisicamente, serão os nossos presbíteros, serão os pastores do rebanho de Deus, que deverão ir à frente para entregarem suas próprias vidas, para poupar o maior número possível daqueles que são ovelhas do Senhor. A pergunta, portanto, é: quais de nós estamos dispostos a caminhar sob esse preço, esse peso de glória que está sobre nós? Essa distinção. Qual de nós é capaz de ser considerado como irrepreensível nesta luta contra o pecado, contra as falsas doutrinas? Portanto, meus amados irmãos, com humildade e temor em nossos corações, devemos orar ao nosso Deus, a fim de que Ele mesmo escolha aqueles que serão dignos de ocuparem tão digna posição de ofício na igreja do Senhor, para serem por Ele mesmo sustentados, providos, encorajados a permanecerem nesta luta. Cristo governa a sua igreja, por meio das suas leis e por meio dos seus oficiais. E assim, meus irmãos, que Ele nos abençoe, para que Ele nos dê a graça de escolhermos irmãos que de fato se encaixem nas qualificações de Cristo, não nas nossas, mas naquelas que o nosso Senhor exigiu dos seus oficiais. Nos próximos estudos, irmãos, nós falaremos exatamente sobre estas qualificações. Quem são estes presbíteros? Como eles devem ser? E nós então abordaremos os textos de Paulo a Timóteo e a Tito, especialmente, que tratam destas qualificações, apontando ali cada uma delas e, se Deus quiser, avançaremos nesse propósito de instruirmos a igreja quanto à distinção deste ministério. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que Ele mesmo, Cristo Jesus, seja o nosso Rei em todas as coisas. Amém, meus irmãos. Eu quero abrir para os irmãos, caso tenham perguntas, comentários, fiquem à vontade, meus irmãos, por favor. Se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta. Pois não, querido. Sim. Heidelberg. Sim. Sem dúvida. Na verdade, irmão Ronaldo, eles não
a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adotou como sistema de doutrina os chamados padrões de Westminster, que são a Confissão de Fé, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior e o Diretório de Culto. Mas ela reconhece a existência de outros padrões reformados. O Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga, os Sínodos de Dort, os Cânones de Dort, né, foram documentos produzidos também na época da Reforma, ou pós-Reforma, e são adotados, inclusive, por igrejas na Europa, né? Então, as igrejas holandesas, alemãs, elas, esses símbolos são chamados de formas de unidade, né? Então, os nossos irmãos lá adotam esses símbolos, o Catecismo de Heidelberg, a Confissão Belga, os Cânones de Dort, né? E outros documentos reformados. Quase sempre eu cito bastante esses documentos, porque são também símbolos de fé reformados, né? E como o irmão disse, nos ajuda muito também no estudo da doutrina. Então, embora a nossa igreja ela adote o Westminster, ela reconhece os demais símbolos, né, reformados também. Algum outro comentário, irmãos? Pergunta? Fiquem à vontade, por favor. Não se constranjam, não, para perguntar, até porque eu penso que é um tema que, de fato, não é de muita importância para a vida da igreja. Então, se houver alguma pergunta que os irmãos queiram fazer, fiquem à vontade. Essa é a hora. Não? Ok, então, se porventura houver outras perguntas depois, em particular, né, fiquem à vontade também para procurar o pastor. Estarei disposto para responder aos irmãos, né, o que for necessário responder. Tá bom, meus irmãos? Às vezes, você não quer fazer a pergunta aqui em público, não tem problema. Pode me procurar privadamente e eu terei prazer de, sabendo, né, obviamente, responder a pergunta dos irmãos. Que Deus, então, nos abençoe. Vou retornar para o André.